Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Estamos nos inícios do tempo da Quaresma e você já deve ter reparado que a cor litúrgica mudou. A igreja agora se veste de roxo em suas alfaias e paramentos. A decoração fica mais sóbria, não se utilizam muitas flores, não se canta o hino de louvor e tudo isso para nos ajudar a viver este momento de preparação para a grande semana da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O roxo nos leva um pouco para aquela tristeza, a contrição do coração, as práticas penitenciais, ao apelo insistente à conversão. E é justamente a tristeza pelos nossos pecados que cometemos, mas ao mesmo tempo a certeza da misericórdia divina e a possibilidade de darmos uma guinada na nossa vida. E é também o tempo da esperança. Quero colocar hoje em minhas orações todos que compreendem a importância deste nosso trabalho e comigo me ajudam a divulgar. Um clique que você dá aí já ajuda e muito, mas também os nossos patrocinadores e aqueles que espontaneamente apoiam a nossa missão. Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o servo sofredor que se entrega ao Pai. A cruz é o escândalo que exige uma conversão profunda e contínua. A fé e a escolha de seguir Cristo são decididas no gargalo da cruz. Aqui Jesus revela o mistério do pensamento de Deus, que o ser humano tem dificuldade em imaginar e aceitar. O problema não é tanto reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus, mas como ele é o Cristo de Deus. Jesus não é o Cristo da expectativa humana, mas o Filho do Homem que percorre o caminho do servo de Deus sofredor. Esta é a primeira autorrevelação plena de Jesus, cerne da fé cristã, seu mistério de morte e ressurreição. O, entre aspas, deve, indica o cumprimento da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Esta vontade é o seu amor derramado sobre nós, pecadores. Deus deve morrer na cruz por nós, porque Ele nos ama e nós estamos com Ele na cruz. O mistério de Jesus é o sofrimento do servo de Deus que ama o Pai e os irmãos. A cruz é o nosso mal, que Ele carrega porque nos ama. Jesus não se salva a si mesmo, Lucas 23, mas se perde solidário conosco. Nós é que de fato estamos perdidos. É o Deus amor, solidário com o nosso mal, que nos dá o seu reino. O convite de Jesus, se alguém quer vir após mim, é uma chamada para que todo o universo entre com ele no seu caminho para o Pai. Para compartilhar o destino de Jesus no caminho para o Pai, é preciso negar-se a si mesmo e carregar a cruz todos os dias. Negar-se a si mesmo significa receber a própria vida como uma graça, que não se tem como senhores.
É carregar o fardo do serviço aos irmãos e irmãs e o dom da vida pelos outros todos os dias. Carregar o peso das provações, das contradições, das perseguições. O caminho para o reino é o da cruz, tanto para Cristo como para os cristãos. O único problema fundamental para o ser humano é salvar ou perder a sua vida. Portanto, seguir Jesus e negar-se a si mesmo é a questão fundamental da vida. É uma questão de vida ou morte. O homem não pode ser o seu próprio salvador. Não tem em si a fonte da sua própria vida. Não é o Criador, mas a criatura. A salvação é aceitar Deus que me ama e nunca deixa de pensar em mim. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele então se perder ou se arruinar? Versículo 25. A primeira tentativa do homem de se salvar é acumular bens. Minado por suas limitações, o homem garante a si mesmo o alimento e a vida, ganhando, acumulando e devorando tudo. É a falsa segurança das posses. Lucas 12, Salmo 49. O que se tem deve preencher o vazio do que não se é. A insaciabilidade dos bens conduz à perdição. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6. Os únicos bens que encontraremos na eternidade serão aqueles que doarmos por misericórdia nesta vida. São Policarpo. Ele nasceu em 69 em local não indicado, de pais cristãos. Santo Irineu, seu discípulo do século II, escreveu sobre ele, esclarecendo que Policarpo conviveu diretamente com alguns dos 12 apóstolos, especialmente São João. Poderia reproduzir o que nos contava do seu trato com São João apóstolo e os demais que tinham visto o Senhor e como repetia suas mesmas palavras. Por testemunhar pela vida e pelos escritos a fé recebida diretamente dos 12, Policarpo, junto a São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia e São Pápias, são chamados de padres apostólicos e foram um elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano, na passagem do primeiro para o segundo século. Imensa importância têm esses padres, pois na sua época havia inúmeras interpretações sobre o que Jesus havia feito e dito. Assim puderam esclarecer e autenticar com autoridade a verdadeira mensagem dos apóstolos. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna pelo próprio São João Evangelista. Por suas muitas qualidades, era estimado e respeitado em todo o Oriente. Em 107, Policarpo acolhe em Esmirna Santo Inácio de Antioquia, que estava de passagem sob escolta, indo a Roma para ser julgado. Escreveu muitas cartas, mas somente uma, endereçada aos filipenses em 110, foi preservada. Nela exalta a fé em Jesus Cristo, a qual precisa ser confirmada no trabalho árduo, diário e no dia a dia dos cristãos, incutindo em cada um a lembrança de suas obrigações particulares. Ela também cita trechos da carta de São Paulo aos Filipenses e os Santos Evangelhos, além de repetir as muitas e preciosas informações que ele próprio recebera diretamente dos apóstolos, especialmente de São João Evangelista. São Policarpo parece ter sido um dos que compilaram, editaram e publicaram o Novo Testamento. Por volta do final de 154, Policarpo vai a Roma como representante dos cristãos da Ásia Menor para tratar com o Papa Aniceto sobre diversas questões, mas principalmente sobre a data da Páscoa, que nas igrejas orientais era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nissan, enquanto que na capital do Império, no domingo seguinte. Não se chega a um acordo, mas eles celebraram juntos a Eucaristia, mostrando que uma mera questão disciplinar não devia desunir a igreja. Marcião, numa carta que os fiéis de Esmirna enviaram para a cidade de Filomélio, na Frígia, atual Turquia, no dia 23 de fevereiro de 156, conhecida como Martyrium Policarpi,
descreve o martírio de São Policarpo em 155. É considerado como um dos mais antigos relatos genuínos de martírios cristãos e um dos poucos relatos sobreviventes compostos na época das perseguições. Também é a primeira obra que define como mártir aquele que morre pela fé. Policarpo, já com 86 anos, diante da perseguição do imperador Antônio Pio, havia se ocultado, mas foi delatado e preso. Diante do procônsul que o instigava a renegar a fé, resistiu e foi condenado à fogueira. Subiu espontaneamente os degraus que a ela levavam, mas o fogo não lhe fez mal algum, sendo então morto à espada. Ele é o padroeiro dos que sofrem queimaduras. Senhor Deus da verdade, que não pode nunca enganar, por intercessão de vosso servo São Policarpo, concedei-nos a firmeza da fé que recebemos legitimamente dos apóstolos pela Igreja, iluminada infalivelmente pelo Espírito Santo, para caminharmos espontaneamente ao chamado do fogo do vosso amor e na certeza do que cremos, praticamos corajosamente a caridade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e olha, gente, vamos viver com intensidade a quaresma deste ano. Esta caminhada é importante para a nossa vida espiritual. Até amanhã.